Pessoal, então é o seguinte, vamos lá então. Bom, tópico sobre hierarquia de memória. O porquê que nós estamos falando sobre hierarquia de memória agora, tá? Então é o seguinte, o que vem a ser hierarquia de memória? Quando a gente está trabalhando com um programa armazenado, né, a ideia daquelas instruções que a gente tem juntamente com o nosso processador, né, a gente está trabalhando nessa figura aqui, se a gente for dar uma olhada, ó, aqui dentro, tá? O programa armazenado em si, depois que a gente carrega, né, a gente tem o software ele num formato um pouco alto nível, a gente traz ele para o baixo nível, ele está indo para onde, né? Aquelas instruções em si, as instruções MIPS, por exemplo, que é o padrão que a gente está trabalhando na disciplina. Aquelas instruções, elas vêm para cá, para a memória mesmo, tá? E quando eu falo memória, né, a gente volta àquela questão de uma arquitetura baseada em von Neumann, né, que é você ter a memória juntamente com outros componentes, né, eles conversando ali entre eles. Esses componentes, aqueles que a gente já sabe, que é os do processador, por exemplo, tá? E também entrada e saída, né, e tudo mais, tá? Quando a gente está olhando para o caminho de dados, que é esse caso aqui, a gente até pode ter, eventualmente, né, as separações das memórias, né? Uma memória de dados, uma memória de instrução, tá? A memória de instrução sendo as próprias instruções mesmo, né? O código que vai ser executado, né? No caminho de dados, né? E inclusive dados das próprias variáveis, né? Dos próprios registradores que vão estar lidando com os dados ali daquele raciocínio, né, das instruções em si, tá? Que é aquela ideia lá de uma instrução utilizar o dado, a próxima instrução utilizar aquele mesmo dado, né? Que são ali trafegados num formato de registradores, né? Apesar de a gente ter, né, essa característica separada, né, no modelo do caminho de dados, né, que vem aquela ideia do modelo Harvard de arquitetura, né, na prática a gente sabe que são juntas, tá? O que vai mudar a memória de dados e a memória de instrução é apenas deslocamento de endereços, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de uma memória única, uma memória junta, né, ela também se adequa, né, ao que nós estamos falando da hierarquia de memória. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com um dado em particular, né, no caminho de dado, uma instrução, né, quando nós lidamos com a memória, né, para o processador, não importa para ele da onde que vem essa memória, né, não importa. Ele vai tentar fazer o quê? Acessar a memória e utilizar o dado da memória, né? Seja para fazer algum cálculo de endereço, né? Para calcular na onde que está determinado valor, né? Ou até mesmo para utilizar aquele valor da memória para carregar para um registrador para fazer um cálculo na ULA, por exemplo, né? Em linhas gerais, não importa para ele de onde que vem esse dado. O que importa é que ele vai até a memória fazer essa consulta, né? Esse uso dessa memória ou fazer um store nessa memória, tá? E nessa ideia de não importa qual memória que ele está utilizando, a gente trabalha em cima de uma ideia de hierarquia, né? Por quê? Quando a gente está trabalhando com memória, a gente tem várias tecnologias para se trabalhar com a memória, tá? As duas principais tecnologias que nós temos, na verdade três principais tecnologias que nós temos, né, são essas três aqui. Né? Acho que eu vi alguém entrando agora. Tá, entrou mais alguém aí. Opa, tudo bem, Caio? Beleza? Joia. Então, as principais tecnologias que nós temos três principais, né, tecnologias. A SRAM, a DRAM e o disco magnético, tá? O porquê que eu destaco que nós temos três? Porque é aquela ideia de quanto mais a memória ela tem um custo mais alto em si, ela tem uma tecnologia mais rápida e o tamanho acaba sendo menor porque ela acaba sendo mais cara, né? A gente tem o quê? Um acesso extremamente rápido aqui, né? Praticamente um acesso estático mesmo, como o próprio nome já diz, né? Então, essa memória aqui, que é a SRAM,
né? Essa memória é bem rápida, né? E ela, por ser tão rápida assim, né? Ela acaba ajudando você a fazer cálculos envolvendo registradores, né? Envolvendo os dados ali próximo ao processador, tá? Só que ela é muito cara, né? Então, como os nossos programas eles são grandes, elas têm bastante instruções, nossos programas, né? Cada vez softwares maiores hoje em dia, né? Essa memória acaba não sendo suficiente. Mas nós temos também a memória DRAM, né? Que é a memória de acesso dinâmico, né? Que é a famosa memória RAM que nós temos, tá? Hoje em dia o pessoal conhece como memória RAM, né? Essa memória RAM em si, ela tem um custo mais mediano, né? E um acesso mais mediano também, né? Ela é bem mais lenta comparado a SRAM, tá? Dentre motivos, como também o próprio nome já diz, acesso dinâmico, né? Essa dinamicidade ela tem um pouco de valor, tá? Aliás, ela acaba tendo um pouco de custo, tá? Com relação a isso, tá? Não só isso, tem outras características também, mas apenas destacando comparado com essa, né? Essa memória aqui ela é bem mais rápida e essa aqui é uma memória mediana, né? Ela é lenta comparado a essa primeira, né? E tem uma terceira memória, que é uma memória extremamente barata, né? A gente está falando aí de gigas e gigas por centavos de dólares, né? Então, que é o quê? Que é o nosso HD, né? Que são as memórias de HD, né? Disco rígido, né? Então, se a gente fosse dividir hoje em dia, né? Obviamente, né? Existem várias tecnologias, mas as principais tecnologias hoje em dia, por categorias, né? A gente pode separar aí nessas três principais categorias, né? SRAM, DRAM e disco magnético, né? E na ordem em si, essa é a mais barata e essa é a mais cara, né? Só que quando a gente está falando de uma hierarquia de memória, a ideia é você poder utilizar, né, essas três memórias juntas, né? Por quê? Porque como eu falei para vocês, o caminho de dados em si, para ele pouco importa da onde que vem a memória, né? Para ele pouco importa. O que ele está querendo acessar, ele está tentando acessar algo que está armazenado, né? Ou está querendo armazenar algo. Não, para ele pouco importa de onde que vem, né? Então, ou seja, a gente usa uma hierarquia de memória para a gente poder fazer alguns ajustes, algumas trocas de informações entre elas, para poder fazer com que o processador, por exemplo, na hora que está executando, para ele, é como se tivesse uma memória dessa velocidade aqui, né, da SRAM, porém com o tamanho do disco rígido, né? Então, a hierarquia de memória é estruturada de uma forma que o processador ele tá utilizando essa memória aqui, ó, para ele poder fazer os cálculos dele, né, e poder fazer as respectivas os cálculos de ULA, armazenamentos e consultas, né? Só que ele, de forma transparente, a hierarquia faz com que é como se ele estivesse acessando esse cara aqui, ó, que é extremamente lento, né? Porém o espaço é gigante, né? Então a hierarquia de memória, a gente produz ela de uma forma a deixar transparente, né? Que a memória ela é baseada em três tipos de tecnologias, tá? Então essa que é a parte interessante da gente ter uma hierarquia de memória. A gente não necessariamente precisa ter uma memória lenta, né? Que é o caso dessa de baixo aqui. E a gente não necessariamente precisa ter uma memória extremamente rápida, mas pequena, né? Que é o caso dessa primeira. A gente usa as três em conjunto, né? Utilizando algumas técnicas, né? Para fazer com que fique transparente, né? Essa memória em si. Tá? Essas técnicas que eu estou destacando, né, que é o que faz com que as execuções dos programas elas sejam rápidas, tá? Porque realmente é como se o software fosse todo na memória cache, né, mas na verdade não está, né? Então a ideia é que conforme o uso desse processamento na memória faça com que você pense como usuário que o seu software, né, que as suas instruções estão todas no processador, juntamente ali, tá? Então tem algumas técnicas para isso. Só que lembrando, né, tem que ter essa hierarquia para fazer com que faça sentido, né, toda essa ideia, né? Porque novamente, né, é difícil você montar um computador só com memória, né, SRAM, né?
além de ser muito mais caro, né, não vai ser nem um pouco viável o preço disso. A gente está falando aqui na casa dos megas aqui, e aqui a gente está falando na casa dos gigas, né? E aqui embaixo na casa dos teras, né? Então existe uma quantidade, uma lacuna daqui para cá muito grande, né? Então, ou seja, por já ter essa limitação, né, próxima aqui ao processador, então a gente tem que trabalhar aí com algumas ideias para ir fazendo troca de dados, né, copiando de um lado para o outro, tá? Essa memória. Essa cópia em si, ela tem uns nomezinhos, tá bom? Bom, então como eu falei para vocês, essa ideia da hierarquia de memória, ou seja, fazer com que o uso das três memórias, né, SRAM, DRAM e magnética, elas aconteçam de forma transparente, né, ela se dá por meio de alguns conceitos, né? Um principal que a gente pode destacar é o princípio da localidade, tá? O princípio da localidade, a gente pode fazer isso separando isso em duas principais categorias: o princípio espacial e o princípio temporal, tá? O espacial em si, ele tem relação com aquela parte da memória que elas estão próximas, né? Por quê? O princípio da proximidade, da localidade espacial, é que quando você vai acessar determinado valor na memória, né, existe uma grande chance, né, de você utilizar valores que estão próximos ali, né? Isso é através de estudos, através de usos em si, nas categorias dos programas, ou até mesmo como o compilador gera as instruções, gera como os softwares eles vão acabar lidando com os dados depois, isso acaba levando em consideração, tá? Então, esse é um primeiro princípio de espacial, né? Ou seja, você está trabalhando com matrizes, por exemplo, né? Se você está trabalhando com matrizes, por exemplo, ao acessar um dado de uma matriz, de um índice, né? O que vai acontecer? Muito possivelmente você vai acessar o próximo ali, na redondeza, né? Então vale a pena você guardar aquele espaço próximo do seu acesso ali, né? Ah, estou acessando o índice, por exemplo, o índice J igual a 1 e o I igual a 2, por exemplo. A possibilidade de você pegar um I igual a 3 e um J igual a 3, J igual a 4 depois é muito grande, né? Então, ou seja, vale a pena você ter aquela informação próxima ali também juntamente na sua memória mais próxima do processador, né? Bom, e outras coisas, né? Por exemplo, como repetição de código. Essa repetição de código está no sentido temporal, né? Que é um outro princípio da localidade, né? O princípio temporal, que está envolvendo a localidade, diz respeito àqueles códigos que são sempre reutilizáveis, né? Um exemplo de código reutilizável, né, é o que nós chamamos aí de loops, por exemplo, né? Estrutura de repetição, né? Se a gente tem eventualmente certas instruções que elas se repetem muito a sua execução, né? Então, sei lá, às vezes um for, no mínimo ali 20 vezes ele vai ser executado, por exemplo. Então é muito melhor você ter ali essa execução tudo de uma forma mais perto, né, do seu processador, né? Ali diretamente na memória cache ali, né? Na memória ali mais próxima. Por quê? Porque como você já sabe que aquele código vai ser executado muitas e muitas vezes, né? Então esse princípio ajuda você ter a informação logo de cara ali, né? Fazendo com que você não precise fazer outras consultas em outros lados da memória, né? Basta você ter ali próximo aquele código que você vai executar várias vezes ele, seja, por exemplo, tanto loops de repetição mesmo, né? Ou até certos valores estáticos, né? Ou certas funções estáticas, né? Então compensa muito você manter aquilo, né, próximo ali do seu processador, tá? Então ele trabalha com essa ideia de temporal, né? Então esse princípio da localidade ele é muito importante, porque ele destaca essa ideia, né? Tanto a nível de espacial, né, coisas que estão próximas, né, quanto a nível de temporal, de repetição.
por exemplo, né? Loops, né? E operandos que são muito comumente utilizados, tá? Então, essas aí são duas coisas importantes dentro do princípio da localidade, né? E quando eu digo localidade, o que eu estou querendo dizer com a palavra localidade? Localidade diz respeito ao local mesmo, tá? Então, quando eu falo local, aqui nós temos um acesso do processador à memória, né? Mais especificamente, né, do processador acessando a memória SRAM, né? Que é essa memória aqui. Como nós sabemos agora, a memória SRAM ela é pequenininha, né? Ela é bem pequenininha comparado a outras memórias. Então a gente está falando aí na casa dos megas no máximo, né? Então até alguns anos atrás ela era a casa dos kbytes ainda, né? Então a gente está falando dessa parte aqui, ó. Só que o que acontece? Como vocês sabem, essa memória aqui não é o suficiente para armazenar todos os dados no nosso programa, né? E muito menos, né, armazenamentos de larga escala, né? Então, ok, a gente precisa de vários níveis de memória, né? Como eu destaquei lá. Então, aqui, por exemplo, é o nível SRAM, aqui é o nível DRAM, e mais abaixo aqui tem outro nível, né, que é o nível magnético, né, que é o do disco magnético, tá? Quando eu falo de localidade, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, o processador ele vai tentar acessar a nossa SRAM aqui, né? O que acontece? Quando eu tenho um princípio de localidade implementada, né, as instruções elas vão atuar aqui nesse nível, só que você vai ser transparente para você que, na verdade, o dado veio daqui de baixo, né? E ainda, né, por estar trabalhando aqui, utilizando o princípio da localidade envolvendo, por exemplo, espacial, né, o princípio espacial de localidade, o que vai acontecer? Quando eu trazer um dado daqui para cá, né, eu não vou trazer o dado sozinho, né? Eu vou trazer aquele espaço que estão em volta dele, né? Então, por exemplo, se eu for trazer um acesso a uma matriz, né? O que eu faço? Eu trago, eventualmente, a matriz toda para cá, né? Eu trago ela basicamente toda para cá. Ou seja, eu trazendo a matriz para esse lado aqui, eu ainda vou ter poucos dados na SRAM, né? Só que eu vou ter ali o princípio do espacial de localidade implementado. Ou seja, o processador, quando for acessar esses dados, né, dessa matriz, estão todos aqui já. Então, basta ele bate e volta aqui, né, e continua o caminho de dados aqui em cima, né? Lembrando que essa parte aqui ele está rodando dentro do caminho de dados, né? Então, e quando eu tenho a ideia do que? De repetição, né, temporal em si, né, eu posso, né, de acordo com aquelas instruções que são comumente usadas, né, ou que são ainda relacionadas a loops, né, e tudo mais, basta eu pegar essas instruções daqui e deixá-las no jeito aqui em cima. Também é a mesma ideia. Então o processador ele acaba fazendo o que? Acesso a esse SRAM aqui, tá? E isso acontece de forma, digamos assim, dinâmica, né? Conforme eu tento acessar aqui, não tem, né? Eu venho para cá e busco esse dado para cima. E assim segue a execução das instruções do nosso programa, né? Mas, obviamente, né, esse acesso, né, daqui para cá e daqui para cá, existe alguns nomes envolvendo isso, né? Que são outros conceitos que a gente vai destacar agora na frente, né? O que eu queria mostrar para vocês na figura, por enquanto, é apenas essa ideia de localidade. Quando eu estou falando de localidade em si, eu estou falando, né, dessa ideia aqui, ó, de eu tentar acessar essa SRAM aqui, por exemplo, esse primeiro nível, né? E quando eu trouxe para cá os dados, né, eles ficam aqui agora localmente nesse pedacinho aqui, tá? Mesmo tendo pouco espaço, eu vou ter o que eu estou usando frequentemente, né? Eu vou ter aqui juntamente no processador, tá? Bom, só que envolvem, né, nesse processo todo, envolvem alguns conceitos, né? Quais conceitos são esses, né? Existem uma série de conceitos, na verdade, mas os dois principais são acerto e falha, né?
O que vem a ser a ideia de acerto, né? A ideia de acerto é o quê? Eu estou rodando meu caminho de dados, né? E eu vou precisar acessar determinado valor na memória. Ah, mas que memória que é? Por enquanto, tanto faz, eu não sei. O processador não sabe, né? O processador só chega lá e quer usar, né? Então, o que acontece? Se o processador ele chega na memória SRAM, né? E ele consegue acertar um uso, ou seja, ele consegue encontrar determinado valor, né, determinado mapeamento de memória, determinado valor que está na memória, né? Por exemplo, um operando utiliza um cálculo onde tem na memória tem um valor 1 atribuído àquele operando, né? Por exemplo, um registrador. O que acontece? Se o processador vai acessar essa SRAM e consegue logo de cara pegar o valor ali, ou seja, ele está copiado aqui na SRAM, né, esse valor, o que aconteceu? Ele copiou e voltou já para o caminho de dados, né, continuou executando lá o caminho com os componentes. Ao ter feito isso, ele fez um acerto, né, ou seja, ele executando o caminho de dados, precisou de um valor na memória, foi até a memória, ele encontrou o valor na memória e voltou. Certo? E vida que segue. Ou seja, ele fez um acerto, né? Se ele foi até a memória e ele não encontrou o valor, vamos supor que por algum motivo ele não encontrou. Sei lá, porque é a primeira vez que está sendo executado, por exemplo, ou ainda lotou, a memória cache está cheia, digamos assim, né? Quando ele tenta acessar um valor, né, nessa memória SRAM, né, e ele não encontra, né, ou seja, ele vai acabar perdendo um tempozinho para localizar o valor, isso nós chamamos de falha, né? E obviamente, nessa ideia de acerto e falha, né, a ideia qual que é? Se eu estou acertando aqui, né, toda hora que eu estou tendo um dado a ser acessado, né, no SRAM, a todo momento eu estou vindo aqui e executando ele no caminho de dados, né? Vai chegar uma hora que você vai tentar acessar alguma coisa que não está na SRAM, é normal isso, né? O que vai acontecer? Aí eu tenho uma falha, né? Essa falha, ela implica ao quê? Essa falha implica, olha, esse dado que eu estou tentando utilizar aqui não existe na SRAM, né? Ou seja, ele vem aqui, ó, existe um mecanismo de cópia, né? O mecanismo de cópia vai fazer o quê? Vai vir até a memória principal aqui, até a memória RAM, né? Até a memória DRAM, vai copiar aquele valor particular que não está sendo utilizado, que não estava sendo utilizado antes, que agora está demandando, utilizando ainda o princípio de localidade, né? Tanto a nível espacial quanto a nível temporal, e traz para esse RAM, né? Que a partir daí vai ter novamente agora, na hora que eu vou continuar executando o caminho de dados, o que vai acontecer, né? A próxima vez vai estar lá agora, né? Tanto aquele valor que eu copiei, quanto o princípio de localidade dele, né? Então a ideia é, conforme você vai fazendo uso das suas aplicações, né? O processador em si vai se encarregando, né? Com mecanismos de cópia, né? Para essa memória mais próxima aqui, sempre fazendo o quê? Fazendo essa cópia com base na ideia dos miss e dos hits, né? Com base na ideia dos acertos e das falhas, né? Fazer com que o seu uso seja transparente, né? E assim que segue, né? Obviamente, né? A ideia, né, de você implementar uma arquitetura como essa, né, uma hierarquia como essa, é você tentar otimizar ao máximo o que nós chamamos de hit rate, né, e hit time, por exemplo, né? E também de miss rate e miss penalty. O que seria isso, né? Quando você implementa essa hierarquia, né, a ideia é que você faz o quê? Você tenta, né, fazer o máximo otimização nesses acertos, né? Porque, ou seja, quanto mais você acertar, mais rápido é a execução do caminho, mais rápido é o seu caminho de dados, né? E quanto melhor for o tempo, né, de você ir e voltar nesses dados transferidos aqui,
né, melhor também vai ser o seu o quê? O seu tempo de acerto, né? Então, juntamente com o quê? Com a ideia do miss rate e do miss penalty. Ou seja, o dado não está ali, né? Como que eu faço para diminuir esse miss rate? Ou diminuir essa taxa de falhas, né? Ou seja, sei lá, melhorar a forma como eu implemento, por exemplo, né, o princípio da localidade, né? Ou, de acordo com alguns dados que vão tendo na execução, né, eu vou fazer com que as instruções sejam carregadas de uma forma mais inteligente, né? Ou seja, sempre que eu tenho tais características de operandos, por exemplo, eu traga para mim, juntamente ali na minha memória, da minha cópia para SRAM, coisas mais úteis, né? Para evitar cada vez mais, né, o aumento do miss rate, né? Então, a ideia de acerto e falha, elas são extremamente importantes para você esquematizar uma arquitetura, né? Para você fazer a otimização do seu acesso, que seja cada vez mais transparente, cada vez mais rápido, né? Isso o seu acesso a SRAM, lembrando que o processador está acessando a SRAM em si, então tem que ser o mais otimizado possível, tá? Bom, nesse contexto, né, existem algumas falhas, obviamente, né? Essas falhas têm alguns nomes, né? Por exemplo, falhas no cache. O porquê cache? Essa é a ideia de você ter um SRAM em si, você ter que guardar isso proximamente, que é uma ideia de cache, né? Uma coisa é a ideia do cache, outra coisa é tecnologia, tá? Então, a tecnologia que nós estamos utilizando aqui é o quê? SRAM, DRAM e o magnética, tá? Quando nós estamos falando de conceitos em si, aqui é um conceito de cache, tá? Conceito de cache. No cache existem, nessa ideia que a gente discutiu sobre miss rate, por exemplo, né? Sobre miss, falhas, ou seja, tentei acessar algo que não estava, né, presente na minha SRAM, existem alguns tipos de falhas envolvendo essas ideias, né? A primeira que a gente pode destacar é a compulsória, ou seja, estou acessando a primeira vez o bloco, né? Estou acessando a primeira vez o dado do SRAM, né? Se eu estou acessando a primeira vez, eu não vou ter o dado lá, vou ter que copiar pela primeira vez. Então, ou seja, demora um pouquinho, né? Isso, pessoal, a gente pode fazer uma analogia a quando você acabou de ligar o seu computador, né? E não tem nada aberto ainda, né? Você está pela primeira vez ali abrindo os programas naquele momento. Vocês não vão notar que é um pouco mais lento, né, essa etapa? Por que é um pouco mais lento? Porque a gente tem essa ideia de compulsória, né, essas falhas de cache, né? A estrutura em si já foi feita dessa forma, né? Então, a primeira vez que você vai abrir um programa, né, isso vai demorar. Esse programa vai demorar bastante naquela primeira vez. Independentemente se o seu computador for muito bom, né, a implementação dessa hierarquia, ela segue, né, as arquiteturas, né? Então, independente da quantidade, eu tenho, professor, 16 GB de memória. Não importa, a primeira vez que você vai acessar, né, memória RAM no caso, você vai acessar aquilo, né, você vai demorar porque vai ter essas falhas, né, no decorrer aí da execução das instruções que envolve o seu programa, tá? Uma outra falha comum é a falha de capacidade mesmo, né? Por que capacidade? Aqui nós temos aqui um mar e aqui nós temos um rio, né? O acesso da nossa SRAM é limitado, né? É pequena essa nossa SRAM. Ela é muito rápida, mas ela é pequena, né? Ou seja, vai haver momentos, né, que quando você está lidando com o acesso às instruções aqui, você lotou, né, as falhas aqui. Aliás, você lotou a SRAM. Ou seja, vai ter o quê? Vai ter algumas falhas envolvendo o tamanho do cache, né? Aí existem, obviamente, umas técnicas para você otimizar isso daí, né? Mas o ponto existe falhas envolvendo capacidade, né? Chegou um ponto e lotou, né? Alguma coisa precisa ser feita. Que coisa é essa? Né? Coisas, por exemplo, como eventualmente reaproveitar outros espaços, né, que não estão mais sendo utilizados, ou ainda, por ordem
de chegada, né? O bloco que eu aloquei lá atrás, né, um tempão lá atrás, possivelmente é mais importante que eu utilize ele, né? Porque a gente não fere o princípio da localidade, né? No caso aí, temporal, né? Então, assim, essas ideias elas estão juntas aí também, tá? E também, o que? Conflitos, podem ocorrer conflitos também, a depender das estratégias que você está utilizando, né? Como um mapeamento daqui para cá, né? Por exemplo, às vezes você vai utilizar um espaço que está aqui, né? Que houve numa estratégia anterior um mapeamento de uma outra localidade do seu programa, que não tem nada a ver com a localidade que você está acessando agora, né? Então pode haver aí também pequenos conflitozinhos aí, tá? O ponto que como nós temos uma hierarquia, né, e de diferentes memórias, que sempre envolve uma cópia de um lado para o outro, né, você vai ter que ter alguns problemas mesmo, não tem jeito. Né? Os principais que a gente está destacando é isso aí, compulsória, capacidade e um de conflito mesmo, tá? Bom, nessa ideia de memória cache, né, nós temos o que ainda em cima desse conceito? Os mapeamentos, como mencionei para vocês. Né? O que são mapeamentos? Basicamente, como a gente tem uma memória menor aqui, uma memória maior aqui, tem que haver um mapeamento daqui para cá, certo? Esse mapeamento, ele envolve você ter uma estratégia inteligente, uma vez que você não pode armazenar tudo que está na DRAM, na SRAM, você tem que ter uma estratégia inteligente que use essa parte aqui, né, pontos estratégicos da memória. Ou seja, eu não vou armazenar tudo, mas eu vou armazenar alguns pontos que são estratégicos. Tá? Como que chama esses armazenamentos desses pontos que são estratégicos? Mapeamentos. Tá? Aí existe uma série de estratégias, série de técnicas. Né? Eu vou destacar aqui, por exemplo, algumas características que envolvem, né, estratégias de mapeamento. Né? Tem uma, que é essa que eu estou destacando aqui, que é o quê? Tá vendo que eu não vou armazenar toda a informação na memória. Né? Nesse caso aqui, ó, um chamado mapeamento direto, né, eu vou ter ali, ao longo dos endereços de memória que eu tenho, né, da memória DRAM, aqui embaixo, né, eu vou ter algumas posições espalhadas, né, basicamente, por exemplo, né, aqui usando o endereço de memória, ó, 001 no final, eu vou armazenar lá no 001 aqui, tá? Pode ver que aqui, por exemplo, aqui nós temos bits maiores, né? E aqui em cima, bits menores. Né? Mas mesmo sendo bits menores, eu consigo organizar eles de alguma forma. Né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 5 bits aqui embaixo e aqui eu tenho 3 bits. Né? Nitidamente, essa é menor que essa. Né? Só que eu posso armazenar aqui, ó, de forma espalhada na minha memória cache. Tá? Esse conceito de cache. Então, mesmo eu não tendo, né, toda a informação, eventualmente eu posso ter de uma forma inteligente, né, esse armazenamento em si, né, com espaçozinho pequeno aqui, né, eu utilizando algumas estratégias aí de alocação, certo? Lembrando que, numa ideia que nós implementamos em mapeamento direto, né, determinada posição aqui na SRAM, ela especificamente, ela deve ocorrer num endereço específico da memória DRAM. Né? Então, ou seja, esse espaçozinho aqui, ele sempre vai ser responsável por armazenar coisas de 0, 0 e 1. Tá? Então, essa é a ideia do mapeamento direto, onde você tem um valor na SRAM, né, um espaço na SRAM, que ele vai sempre ter um diretamente relacionado, né, a um espaço na DRAM. Né? Eu destaco essa ideia diretamente, porque isso traz benefícios e malefícios. Tá? Vantagens e desvantagens que a gente vai destacar um pouquinho na sequência. Né? Ou seja, já adiantando, é aquela ideia do conflito. Né? Então você está trabalhando aqui. Se esse espaço sempre vai lidar com determinados pontos aqui da DRAM, se você tentar utilizar esse espaço para outra coisa depois, né, você vai ter algum problema.
Você vai ter problema de conflito aí, diferentes aplicações, né, diferentes instruções, né? Bom, é nisso que se estuda, por exemplo, né, o que nós chamamos aí de associatividade, né? O que vem a ser associatividade? Eu vou armazenar algo aqui no cache que diz respeito ao DRAM, né? O que acontece? Eu posso elaborar formas, né, de na hora que eu vou fazer essa relação de cima para baixo aqui, eu fazer uma certa associação, né? Por exemplo, quando eu for armazenar um valor daqui para cá, eu não necessariamente vou definir determinado endereço serve para outro endereço da DRAM, né? Esse endereço aqui sempre vai servir para esse, né? Eu posso aplicar alguma estratégia, né, de associatividade que faz com que o seguinte, olha, eu nunca vou repetir endereço, por exemplo, né? Se eu já estou utilizando o endereço 001, basta eu ir agora, por exemplo, no 010, né? Ou seja, eu evito conflitos, por exemplo, né? Porque eu utilizei alguma associatividade antes, né? Obviamente, pessoal, essa ideia de associatividade tem o lado positivo que você evita conflitos, ou seja, você não vai utilizar sempre o 001, né? Você vai utilizar, por exemplo, o próximo é o 010, porque o 001 já está sendo utilizado, né? Ou seja, você evitou um conflito, né? Você carregou um dado daqui de baixo para aqui em cima, né? E evitou um conflito que você está utilizando exatamente aquele valor que não está sendo utilizado, né? Aquele espaço que não foi utilizado de antemão. Só que esse tipo de coisa também te traz o quê? Te traz uma complexidade maior na sua implementação do seu da sua hierarquia de memória, né? Na sua cópia. Por quê, pessoal? Porque essa ideia aqui, quando nós vamos ver uma implementação disso, na prática diz respeito ao quê? Né? Basicamente, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter, por exemplo, multiplexadores, né? Fazendo o quê? Armazenando a saída, né, desse valor de cima aqui, né, e a saída desse valor de baixo aqui, né? Então, quanto mais complexo for esse controle, né, de que nós chamamos aí de bit válido, né, que aí fica por um outro momento, né? Quanto mais complexo for essa ideia de copiar daqui para cá, né, mais complexo é para eu fazer o quê? Para eu lidar com essa memória, com esse uso de cache, né? Então, quando a gente faz hoje em dia, a gente começa a lidar com as nossas hierarquias, né? A gente sempre tem que lidar com o quê? É um mapeamento direto? Ou tem alguns tipos de associação esse mapeamento, né? Algumas associatividades, né? É uma associatividade que é completa, ou seja, completamente eu sempre vou ter essa ideia de evitar conflito, né? Ou é uma associatividade parcial, ou seja, parcialmente eu vou utilizar certos endereços, ou certos conjuntos, tem até um nome para esse, né? Certos conjuntos de memória, né? De alocação de blocos, né? Ou ainda, diretamente, né? Cada endereço SRAM para cada endereço DRAM. Então, existem algumas estratégias que você combina elas, né? Então, com relação à vantagem e desvantagem, é a ideia de você pode utilizar as duas, você deve utilizar as duas, né? Mas fazer aí um paralelo, né? Se você utilizar somente uma, né? Somente o extremo de associatividade, né? Isso pode ser ótimo para evitar conflitos mais complexos para você implementar. Se você só utilizar a ideia direta, né, eventualmente você vai ter uma organização mais acentuada, né, mais fácil de você implementar, né? Porém, você vai ter o quê? Uma certa quantidade de conflitos maiores, certo? Então é só uma ideia para vocês terem aí quando vocês estão pensando nessa associatividade, tá? Então, para fazer um overview aqui, o que nós vamos destacar? Lembrando lá, quando nós estamos trabalhando com o caminho de dados, né,
apenas como overview aqui para a gente finalizar, nós estamos trabalhando com o quê? Com instruções, né, na memória, né? E não somente instruções na memória, mas o que também? Dados na memória, certo? Se a gente está seguindo uma arquitetura de von Neumann, né, nós vamos ter tanto instrução como dados, certo? Então, para o processador em si fazer os cálculos dele de ULA, né, tanto a nível para você calcular o endereço, como para você, de fato, realizar um cálculo utilizando a ULA, né, entre registradores, né, você vai buscar isso na memória, tá? E como vocês bem sabem, a nossa memória ela é limitada, né? E por ser limitada, a gente trabalha aí com uma ideia de hierarquia, né? Que é o que? Como eu falei para vocês lá, a gente utiliza diferentes tecnologias, né, juntas para trabalharem de forma em conjunto, para que seja transparente para o usuário da onde que vem o dado, né? Por que novamente trabalhar em conjuntas, né? Porque como uma é mais rápida e outra é mais lenta, né? Mas uma é mais rápida e ela tem um espaço menor, e a outra é mais lenta, mas ela tem um espaço gigante, né? Para você poder utilizar elas em conjunto, que você deve, na verdade, utilizar elas em conjunto, você trabalha com uma ideia de hierarquia, né? E essa hierarquia em si, ela aplica algumas técnicas, entre elas, né, para que você tenha, né, quando você vai lidar com o dado, pareça sempre que você está lidando com a memória mais rápida, né, a memória SRAM. Né? Mas nós sabemos que isso não acontece, né? A gente sabe que existe uma transparência entre elas aqui. Né? Por que transparência? Porque você consegue projetar uma hierarquia que não fique tão cara, né? Que fique relativamente barata, só que ela se comporta no seu uso comumente, né? Como se você tivesse somente uma memória SRAM, por exemplo, gigante. Né? Mas na prática a gente sabe que na verdade as coisas estão armazenadas no HDD, né? E conforme nós vamos utilizando isso, vai para RAM, para DRAM e vai para SRAM, né? Numa execução mais pontual. Então, para você ter essas três tecnologias trabalhando junto, você trabalha com a ideia de hierarquia de memória, tá? Como eu falei para vocês, para trabalhar com a hierarquia de memória tem a ideia de princípio de localidade, né? Esse princípio de localidade leva em consideração a cópia de uma tecnologia para outra tecnologia, né? Lembrando a ideia de espacial e temporal, tá? Depois, a gente viu que essa ideia de cópia, né, e esse princípio de localidade, eles trabalham em cima do que nós chamamos de acerto e o que nós chamamos de falhas, né? E esses acertos, essas falhas, dão subsídios para nós, né, projetarmos o princípio de localidade, né, e tentar aumentar cada vez mais a experiência do usuário, tentar aumentar cada vez mais, diminuir o tempo de execução, né, diminuir o tempo de cópia, digamos assim, entre diversas as tecnologias. Tá? Nós vimos também que existem falhas, essas falhas têm algumas categorias, tá? Ou seja, sempre quando eu vou acessar algo que não está disponível no SRAM, eu tenho um comportamento, né? Sempre quando eu vou acessar algo que está disponível, mas está lotada, né? A minha SRAM, eu tenho outro comportamento, né? Então, dá livro de falhas. Quando eu vou acessar algo de um dado que, na verdade, está armazenando outro dado, né? Eu tenho o que nós chamamos de conflito, tá? Toda essa hierarquia trabalha em cima do que nós chamamos de mapeamentos, tá? Esses mapeamentos, nitidamente, né, como eles funcionam, né, como eu destaquei para vocês. Eu tenho o uso do cache em si, o SRAM, ele é bem pequenininho, né, e o DRAM, ele é grandão, né? Então eu tenho que ter um mapeamento daqui para cá, né, envolvendo, né, toda essa estrutura. Então, mesmo que eu tenha um SRAM bem pequenininho, eu posso utilizar algumas estratégias inteligentes, né, algumas estratégias, alguns pontos aqui que eu consiga otimizar o uso do meu SRAM, né? E eu também tenho, envolvendo esse mapeamento, né, algumas estratégias, né, que são mais eficazes em alguns cenários, menos eficazes em outros cenários, né? Que aí nós vemos a ideia de associatividade, né?
que basicamente é você tentar utilizar esses mapeamentos aqui de forma inteligente, né? Existem algumas categorias desses mapeamentos, né? Uma delas, por exemplo, é você armazenar sempre por conjuntos, digamos assim, né? Eu vou armazenar, por exemplo, em determinado endereço, mas o que importa é a galera que está do lado ali, né? Aqueles espaços em conjuntos, digamos assim, né? Aqueles espaços da DRAM que estão ali na sua proximidade, né? Também, por exemplo, quando você começa a trabalhar com a ideia de associatividade, você sempre vai ter a ideia de comparação em si, né? Que basicamente é verificar endereço a endereço, né? Onde a informação está, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar um próximo item, né, na minha SRAM, né? Eventualmente, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se aquele espaço já está preenchido. Se não estiver, eu passo para o próximo, né? E aí eu vou armazenar agora no próximo espaço, né? Que está livre, digamos assim, né? Então, ou seja, eu aumentei um nível aí de complexidade, né, no meu armazenamento de dados em si, tá? Bom, finalizando nessa ideia, obviamente nós temos também outras tecnologias de memória, tá? Bom, e essas tecnologias envolvem conceitos, né? Esse conceito que a gente viu hoje é o conceito de cache, tá? Existe um outro conceito que é também o que nós chamamos de memória virtual, né? A memória virtual, ela envolve o quê? Ela envolve você ter lidando com essa galera aqui, né? Que é a memória mais barata, digamos assim, né? Então você consegue otimizar a execução dos seus programas utilizando um negócio chamado de memória virtual, que é basicamente você ter mapeamentos também, tá? Que seria mapeamentos similares a esses, né? Só que na camada mais abaixo aqui, uma camada agora de um disco magnético, né? Então você tem, além de você ter agora a SRAM e a DRAM, você vai ter também um mapeamento, né, de algumas paginações, por exemplo, que você vai eventualmente ter, né, numa camada mais abaixo aqui, tá? Que é a camada aí do disco magnético, tá bom? Bom, então esse foi o overview, tá? Agora eu vou estar disponibilizando para vocês os slides e também esse vídeo, né, depois de estar editando ele, tá? E eu vou querer que vocês façam essa atividade aqui também, que vai estar disponível na semana, tá bom? Que aí nós temos aqui algumas descrições do que é para ser feito, né? E qualquer dúvidas também vocês podem estar colocando no nosso fórum, né? No nosso Classroom, né? Basicamente é apenas questões que envolvem o que a gente viu, né? Que a gente discutiu aqui nessa aula, tudo bem? Então, por hoje é isso, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí?